galera do quarto ano! Sou a professora Edna Torquato, professora de matemática da Rede Municipal de Itabira. Estou aqui mais uma vez para estudar um pouco de matemática com vocês, só que eu vim acompanhada. Oi, eu sou a professora Aline Almeida, trabalho nas séries iniciais da Rede Municipal de Itabira e estamos aqui hoje, Edna e eu, para dar uma aula bem legal para vocês. Você gosta de matemática? Falo que nem é preciso gostar, mas é preciso aprender matemática. Vamos lá? Abra o caderno 2 na página 18. Nesta página está a atividade 1. Começamos com o problema de Beatriz. Você teve a oportunidade de resolver o problema e acompanhar a resolução de outras duas crianças. Marina, que utilizou a decomposição dos números 132, 100 mais 30 mais 2 e 254, 200 mais 50 mais 4, e que depois somou tudo, ordem por ordem. 100 mais 200, 300, 30 mais 50, 80, 2 mais 4, 6, logo deu 386. E Felipe, que usou a reta numérica. Ele começou do menor número, 132, e foi acrescentando 254 aos poucos. Primeiro colocou mais 100, deu 232. Mais 100, deu 332. Mais 50, 382. E por último, mais 4, deu 386. Os dois encontraram o mesmo resultado. Você também tinha encontrado a mesma resposta? Espero que sim. Na letra B, você precisava escrever qual das estratégias você prefere. Até comecei uma frase para essa pergunta. Eu prefiro, por quê? Observe, se iniciou a frase com letra maiúscula e se explicou o porquê de sua escolha. Afinal de contas, justificar é isso. No item C, você precisava fazer 4 somas, usando diferentes estratégias. Seria bom se tivesse usado a ideia da reta numérica, da decomposição, algoritmo, que é a conta armada, quem sabe até resolver alguma delas usando cálculo mental. A letra A permite isso. 42 mais 107, 40 mais 2 mais 100 mais 7, 140 mais 9, 149. Fiz com cálculo mental e registrei como pensei. Isso é sempre importante. Na atividade 2, que está na página 19, traz o problema de Marcos e Pedro. Eles conhecem o total de alunos da escola em que estudam, 650. E quantos alunos estudam no turno da tarde? 345. Precisam descobrir quantos alunos estudam no turno da manhã. A resposta deve ser menor que 650, pois 650 é o total. Como no problema a grandeza envolvida é sempre quantidade de alunos, a operação envolvida só pode ser subtração. Marcos armou e efetuou a operação, encontrando 315. Pedro também fez e encontrou 305. Para saber quem acertou e quem errou, um jeito bacana seria tirar a prova, somando os resultados obtidos com 345. Vamos ver como isso acontece no algoritmo de Marcos? Vou ter que somar 345 com 315, que foi a resposta dele. Uai, deu 660. Vamos fazer com o algoritmo de Pedro? Vou somar 345 com 305, deu 650. Assim, você descobriu qual das somas é igual a 650 e identificou quem acertou a operação. Agora ficou fácil. Vamos entender o que Pedro fez?
A operação utilizada por Pedro é a subtração. Ele tinha o zero na unidade, 0 unidades em 650. Não podia retirar 5 unidades. Então pensou assim: busco recurso na ordem das dezenas. Tinha 5 dezenas. Retiro uma dezena, fico com 4 dezenas. A dezena retirada corresponde a 10 unidades. De 10 unidades, podemos retirar 5 unidades. Restam 5 unidades. Das 4 dezenas, fiquei com 0. Posso retirar 4 dezenas. Fiquei com 0 dezenas. De 6 centenas, retiro 3 centenas. Logo, a resposta correta é 305. Quando a gente busca recurso numa ordem, usamos a barra invertida para registrar a retirada. Vamos relembrar os termos da subtração? Primeiro termo se chama minuendo, o segundo termo se chama subtraindo e o resultado é o resto ou diferença. Você agora precisava explicar como Marina resolveu a mesma questão. Observe os registros que Marina fez e escreva o que vê. Não se esqueça de iniciar a frase com letra maiúscula e terminar com um ponto final. Releia o que escreveu e veja se conseguiu explicar direitinho. Na letra D, você precisava resolver a subtração, as subtrações, que são essas que você vê no slide. Você precisava usar diferentes estratégias. Podia decompor, armar a operação e até tirar a prova. Como foi mesmo que tiramos a prova da subtração? O que a adição faz, a subtração desfaz. Ou seja, se somo 10 com 15, com 5 dá 15. Se retiro 5 de 15 dá 10. Se retirar 10 de 15 dá 5. São operações inversas. Então, para tirar prova, some o resultado que encontrou com o subtraindo e tem que encontrar o minuendo. Você não pode deixar nenhuma operação errada. Aprendeu a tirar prova. Mãos à obra. Na atividade 3, página 20, temos 4 retas numéricas. Em cada uma delas faltam números. Para completá-las, você precisava perceber se cada uma delas é crescente ou decrescente e também sua regularidade. Vamos observar a primeira reta numérica? O primeiro número é o 0, depois vem o 4, o 8 e o 12. Então, já sei, ela está crescente e sempre acrescenta 4 unidades de um número para o outro. Lembra os resultados da tabuada de que número? Do 4. Então, é só completar. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Já encontramos o termo que deve ser escrito na reta. Continue e verifique que 24 é o resultado da multiplicação de 4 por 6. Muito bem. Será que todas as retas numéricas trazem o resultado da tabuada de um número? A segunda reta é a tabuada de que número? Do 5, 0, 5, 10, 15. Assim fica mais fácil. A terceira reta não começa do 0. Então, a tabuada não tem o fator 0 vezes o número. Quais são os números da terceira reta? Pense e complete as duas que faltam. Na página 20, se inicia a atividade 4, onde vocês vão resolver problemas. O primeiro problema traz 8 crianças que levaram ao todo 16 refrigerantes numa festa de aniversário.
Se todas as crianças levaram a mesma quantidade, quantas garrafas levou cada uma? Se aparece o desenho das crianças, uma estratégia pode ser distribuir os refrigerantes para cada criança. Eu vou fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se você pensou em distribuir, significa que estamos usando a operação de divisão. Já falei com você sobre grandezas. Esse problema nos traz duas grandezas diferentes: o número de crianças e a quantidade de refrigerantes. Você pode pensar também, 8 vezes quanto que dá 16? 8 vezes 2. Então, cada criança levou 2 refrigerantes à festa. Na página 21, se inicia o segundo problema, que apresenta um salão com 5 fileiras e 4 cadeiras em cada fileira. Quantas cadeiras há nesse salão? Não precisa contar uma a um. Dá para resolver usando uma operação matemática. Qual será essa operação? Cadeiras e fileiras são grandezas diferentes. Então, será a multiplicação. Basta multiplicar 4 cadeiras por 5 fileiras, que dá... Deixo essa resposta para você. Não se esqueça de escrever uma frase completa na resposta. Na letra C, o problema mostra crianças em um desfile. Elas foram organizadas em 7 linhas e 4 colunas. Também não devemos contar. Podemos usar mais uma vez a multiplicação. Quanto é 4 vezes 7? Ou 7 vezes 4? A resposta é por sua conta. Vamos agora para o problema do item D. Envolve a combinação de roupas. Temos 2 saias e 3 blusas. Nesses problemas, não devemos nos preocupar se as cores combinam ou não. Devemos nos preocupar com as opções de vestimentas. Se temos 2 grandezas diferentes, número de saias e número de blusas, podemos multiplicar as quantidades. Capriche nas respostas. Lembre-se de começar com a letra maiúscula e terminar com um ponto final. Agora vou deixar vocês com a professora Aline. Estou de volta. Bom, bora lá aprender um pouco mais de matemática, né? Abra o seu caderno 2, na página 21, atividade 5. Nela, trabalharemos um pouco de geometria. Observe a imagem a seguir. Atenção! Ela não é igual a que aparece no seu caderno. Isso mesmo. Troquei o mapa para explicar melhor a vocês. Se acompanhar a explicação, conseguirão resolver a atividade sem dificuldade. Observe que no mapa de localização, temos 2 eixos. Na horizontal, linha, temos as letras. No sentido vertical, coluna, temos os números. Para encontrar a localização da casa, precisamos observar em que linha ele está. Observe aí. Linha B, agora em qual coluna? Na coluna 2. Logo, a localização da casa é B2. Vamos fazer a mesma coisa para localizar o prédio? Em que linha ele está? Linha D. E em qual coluna? Coluna 4. Logo, a localização do prédio, então, é D4. Não coloquei mais as setinhas para orientar, mas vamos localizar o castelo? Você deve estar respondendo aí. C1, ou seja, linha C, coluna 1. Muito bem. E quem está localizado em A3? O campo de futebol, não é mesmo? Muito bem.
Agora, olhe o mapa da página 21 do seu caderno e veja se respondeu corretamente a questão. Você só precisava marcar a localização da casa, mas para treinar, escreva aí ao lado a localização de tudo que aparece. A praça, a igreja, a árvore. E agora, galerinha, vocês sabem me responder o que são retas paralelas? Vocês verão aqui 3 retas pretas. 1, 2, 3. Essas retas se encontram? Imagina se eu prolongar cada uma delas até o infinito. Elas vão se encontrar? Não. Temos um conjunto, então, de retas pretas e paralelas. Uma vermelha, outra. As retas vermelhas vão se encontrar algum dia? Também não. Vamos ver as retas verdes? 1, 2, 3. Vejamos as retas concorrentes. Um conjunto azul, outro conjunto verde, outro vermelho, outro marrom. Elas possuem um ponto em comum e se cruzam nesse ponto. Quando as retas se cruzam, são chamadas de retas concorrentes, como no conjunto marrom que você vê aqui na tela. Mas se as retas concorrentes formarem ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos, elas serão chamadas de retas perpendiculares. Vejam que para cada ângulo reto, usamos o símbolo quadradinho com pontinho no meio. Toda vez que a gente ver esse quadradinho, significa que esse ângulo é reto e ele mede 90 graus. No nosso exemplo, temos, portanto, 4 conjuntos de retas concorrentes, mas apenas 3 são perpendiculares, ou seja, são retas que formam um ângulo de 90 graus. Observem as retas azuis, verdes e vermelhas. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu sobre esses tipos de retas, então? Vamos analisar o croquis. Croquis é uma forma de representação que qualquer um de nós sabe fazer. É um desenho de alguma coisa sem preocupação com as medidas. Esse foi feito por um aluno do 4º ano, representando uma parte do bairro onde ele mora. O meu também é diferente do que aparece na página 22 do seu caderno. Ele mostra algumas ruas do bairro e a praça central. Temos aqui as ruas P, Q, R, S e T. Vamos comparar 2 ruas de cada vez, combinado? Olhem para a rua R e a rua P. Elas são paralelas, não é mesmo? Você aprendeu, muito bem. E as ruas R e T? São perpendiculares, pois formaram um ângulo de 90 graus. E as ruas S e Q? Não dá para a gente ver, mas dá para a gente imaginar que elas vão se encontrar em algum momento. O ângulo que elas formarão será reto. Para te ajudar a pensar, vamos para o próximo slide. Ufa, vocês já aprenderam bastante coisa interessante hoje, não é mesmo? Mas não acabou ainda não. Vamos retomar agora o estudo das medidas de tempo. Geralmente, os relógios analógicos aparecem em nossa vida em 3 lugares: na parede, no despertador ou como relógio de pulso. Nesses 2 relógios de parede, que horas eles estão marcando? Os ponteiros estão em lugares semelhantes? Eles marcam a mesma hora? Sim ou não? Olhem direito. O ponteiro da hora é o menor e dos minutos é o maior. Perceberam? Ah, eles estão trocados de lugar, não é verdade? E esse outro ponteiro em vermelho, bem mais fino, o que ele faz? Ele marca os segundos, mas é tão rápido que se você quiser dizer onde ele está, já mudou de lugar. Então vamos pensar, qual é a hora do primeiro relógio de parede? 1h50. Olhem bem, o ponteiro pequeno quase aponta para o 2, mas não passou do 2 ainda. Então podemos dizer que faltam 10 minutos para as 2 horas também. E no segundo relógio? 10 horas e 10 minutos, ou já se passaram 10 minutos das 10 horas. Percebeu a diferença?
E as horas nos despertadores? No primeiro, passaram-se 5 minutos das 3 horas, ou são 3 horas e 5 minutos. No segundo, passaram-se 2 minutos do meio-dia, ou seja, são meio-dia e 2. Se um dia tem 24 horas, 12 horas equivalem a meio-dia. Não se esqueça disso. E os 2 relógios de pulso que temos aqui? O primeiro marca exatamente 4 horas. E o segundo? 10 horas e 10 minutos. Veja as horas nos relógios a seguir. O primeiro relógio marca 8 horas. O segundo relógio marca 9 horas. O terceiro relógio marca 12 horas. Ou meio-dia ou meia-noite. Afinal, se um dia tem 24 horas, a metade do dia tem 12 horas. O quarto relógio marca 14 horas e 30 minutos, ou 2 horas e 30 minutos da madrugada. Mas vamos pensar apenas no dia, já que passamos a maior parte da noite dormindo, ok? Se uma pessoa saiu para um passeio às 8 horas e chegou no lugar às 9 horas, quanto tempo durou a viagem? 1 hora. E de 9 horas até as 12 horas, ela ficou na piscina. Quanto tempo ela ficou na piscina? 3 horas. Depois ela almoçou e foi assistir a um teatro. O teatro terminou às 14h30. Quanto tempo gastou então com o almoço e o teatro? 2 horas e 30 minutos. Nessa hora ela olhou para o relógio e pensou: quanto tempo? Quanto tempo tem que eu sair de casa? Deixa eu pensar. 1 hora, mais 3 horas, mais 2 horas e 30 minutos, dá ao todo 6 horas e 30 minutos fora de casa, que é a mesma coisa que dizer 6 horas e meia. Então, vá até a atividade 7 do seu caderno e complete os relógios desenhando os ponteiros nos lugares corretos e escrevendo as horas que faltam. Pense em tudo o que acontece durante o seu dia. Nossa videoaula está quase no fim, mas agora eu vou propor uma reflexão para vocês. É possível aumentar as chances de se ganhar no Para o Ímpar? Será que tem jeito? Vamos ler a tirinha para descobrir? Vou ler a tirinha com vocês. Para o ímpar, nós temos aqui o tucano, que eu vou chamar de tuca, e o macaco, que eu vou chamar de caco. No primeiro quadrinho, o tuca pergunta para o caco: vamos jogar para o ímpar? E o caco responde: o que é isso? O tuca explica no segundo quadrinho: é um jogo matemático. Funciona assim: a gente mostra os dedos, se der par, eu ganho. E se der ímpar, você perde. O caco ficou animado. Uhul! Depois, no terceiro quadrinho, ele para e pensa: peraí, está certo? Tuca responde: claro, você não confia na matemática? O caco conclui no último quadrinho: na matemática eu confio, só não confio em você. Então vamos pensar: é possível aumentar a chance de você ganhar no Para o Ímpar? Nós temos 10 dedos ao todo nas mãos, não é verdade? Então quem escolhe par pode colocar 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, 5 números ao todo. E quem escolhe ímpar pode colocar 1, 3, 5, 7 ou 9. 5 números ao todo também. Então, qual a chance de você ganhar? Tem como aumentar essa chance? Na tirinha do Tuca e do Caco, tem alguma coisa estranha, não é mesmo? Quem ganha o jogo sempre? O Cuca. Porque se for par, ele ganha. E se for ímpar, o Caco perde. Coitado, ele perde de qualquer jeito. Esse é o humor da tirinha. Na vida real, tem algum jeito da gente aumentar essa chance, pessoal? Faça o jogo que está na página 23 do plano de estudos com alguém da sua casa, registre na tabela indicada e descubra. Sempre de maneira honesta, viu, galerinha? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras e, se puder, fiquem em casa. Um punhado de beijos, de carinho para você e para toda a sua família. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.